Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje estamos com um expresso chamado Abraça o Caos, de Fernanda Scavassini. Bem, o livro é dividido em dois grandes temas, gestão de carreira e liderança. Começando sobre gestão de carreira, é preciso que você tenha objetivos, valores, missão, visão e público-alvo para você como pessoa, para o seu profissional. Porque seus objetivos é onde você pretende alcançar e a sua missão é a razão de você existir. Que essas conquistas vão te levar. Então, onde você espera chegar? O que te faz realmente feliz? Defina também os seus limites, até onde você vai, sejam questões éticas, sejam questões profissionais. E aí, é preciso também que você tenha direcionamento para fazer as suas escolhas, para que as suas escolhas sejam cada vez mais assertivas e diminua, assim, a sua frustração. Network é importante, mas é básico que ter respeito incondicional pelas pessoas é que faz você ter um bom network, porque o resto é reflexo da sua imagem, que você vai conseguir passar e que vai ocorrer de forma natural e espontânea. Então, como dica prática do livro, faça um encontro comercial a cada 6 meses e também não ignore o LinkedIn. Aprenda a posicionar-se, a ter argumentação, a obter uma comunicação assertiva que envolve desde a clareza à sinceridade, porque quanto maior o nosso ego, bem menor a nossa compreensão. E humildade e respeito compõem a nossa imagem. Não ignore o esforço de uma pessoa. Em alguma demanda urgente, emergencial, lembre-se do espaço que ela teve, da necessidade que você teve e do retorno que ela te deu. Aprenda a errar também, a lidar com seus erros e assumi-los. Preocupe-se com o trabalho dos outros só se for para ajudá-los, porque gastamos muito mais energia reclamando do que resolvendo algo, do que buscando a solução dele. E não perca o respeito pelo próximo à medida que você adquire novos conhecimentos. Como lembra o livro Como Viver 24 Horas, não se torne um pedante, né? Então não importa a área, é importante aprender a lidar com problemas e ter a capacidade de administrar o imprevisto dentro das responsabilidades que nos cabem. Então quanto mais experiência você adquire, mais capacidade de pensar e agir rapidamente também, porque a gente vai estar no caos. Esteja no caos, mas não faça parte dele. Não absorva esse pânico, essa loucura. E entenda também sobre gestão do tempo. Para sua carreira, ela é indispensável. Para sua vida pessoal, ela é indispensável. Porque é importante você administrar todo o seu tempo. O livro nos traz até um exemplo de um cronograma com uma semana de gestão pessoal, família, seu dia a dia. Então, administre também a sua capacidade de ser sincero com as pessoas. Não aceite tudo que você vá fazer ou que você veja a possibilidade de produzir sem entender o seu tempo, sem ver as suas prioridades também. Tenha organização e disciplina, tome decisões, né? E como uma dica prática, faça lista de tarefas pro dia. Faça lista de tarefas de médio a longo prazo também. Existem apps que nos auxiliam e a autora nos dá o exemplo do Evernote. Indo para o segundo tema do livro, no qual ela trata sobre liderança, e ela traz alguns exemplos de quando velhos problemas surgem e você começa a agir diferente, é quando a sua condução começa com uma nova forma de agir, que as pessoas vão observando a sua capacidade de liderança. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a atuar dentro do ambiente corporativo, ou mesmo, né, se você estiver autônomo numa empresa menor, diferente, é preciso que você, surgindo problemas recorrentes, a sua nova forma de ver, baseado na sua própria experiência, no seu pensar e agir rapidamente. Tenha também conhecimento sobre saber demitir, né? Comparado a um casamento, não é possível que você se mantenha com alguém por conta dos filhos, porque esse formato não vai funcionar. Então, saber também lidar com as amizades, saber o limite das amizades dentro do ambiente de trabalho, para que você possa demitir um amigo. Uma vez que você seja gestor, você tenha essa possibilidade. Então, como dica prática também para a sua fase de liderança, de gestão, crie seu banco de talentos. Use essa organização a seu favor. Arrume a casa, arrume os processos, deixe as pessoas da equipe sempre informadas, saiba lidar com a adaptabilidade, porque quando você utiliza de um cargo e o seu único modo de trabalho é um modo que você impõe, seja na sua equipe ou seja até na própria empresa, você não está utilizando da autonomia, e sim da autoridade. Você está utilizando muito mais o poder do que a sensatez.
Os processos estão para nos auxiliar. Os processos eles não devem engessar uma equipe ou uma organização, e nem mesmo que a gente tenha medo de mudá-los. Eles são importantes para atender as pessoas e não o contrário. Então é importante que os processos ocorram como um organismo vivo, que eles possam ser adaptados às necessidades das pessoas e das empresas. Lembre de ter uma equipe feliz e motivada. Trazendo uma frase do livro, ela diz: as pessoas precisam se sentir acolhidas e respeitadas. Essa é a maneira que elas têm de ter a segurança necessária para também extrapolarem suas capacidades e entregar o seu melhor, e não apenas o que é necessário. Então, como uma dica prática para você, como líder, atuar na empresa e com a sua equipe, faça uma pesquisa de clima organizacional, para além da pesquisa que o RH produz. Faça uma pesquisa interna, busque algumas pessoas motivadas da sua equipe ou que tenham essa percepção de pessoas, para que vocês possam produzir a pesquisa em conjunto e aplicá-la, deixando um espaço quantitativo e um espaço qualitativo, do qual a descrição, o descritivo das pessoas, as ideias, possam contribuir com inovações. Então, valorize as pessoas incondicionalmente. Porque o respeito ele não é um comportamento que pode ir e vir conforme a sua conveniência e a necessidade. Porque não se constrói um líder apenas em situações positivas ou cenários amistosos. Uma pessoa perpetua quem ela é realmente quando ela faz o que ninguém espera dela. É importante que a gente tenha essa sensibilidade na atuação com seres humanos, porque não somos apenas máquinas, né? É preciso que a gente entenda um vai e vem dos nossos crescimentos, das percepções das pessoas e do agir. E a nossa linha tênue entre benevolência e incompreensão de um gestor, ela só vai ser diminuída, porque mesmo sanada não se atua totalmente, estamos sempre aprendendo. Ela vai ocorrer com 3 formas: pela experiência, pela maturidade e pela empatia com as pessoas. Então não trate a sua equipe como crianças que estão em fase de crescimento, são todos adultos. Não tenha medo da reação, não tenha medo de dar informação. Trate todos como adultos, não faça jogos de adivinhação em como agir. É preciso que você dê informação, passe os processos, atue com uma comunicação assertiva. E o livro nos traz como exemplo uma atuação agora na pandemia da Airbnb. O CEO da Airbnb, Brian Chesky, ele enviou uma carta sobre uma demissão em massa e mudanças de rota da Airbnb. E a maneira como ele atuou de forma extremamente humana trouxe essa diferenciação num caso de crise. Também o livro nos traz dicas sobre como lidar com pessoas difíceis. Numa frase do livro, que ela traz aqui na página 107, que fala: o tempo me ensinou que o problema de cada um merece a atenção e respeito. Se passamos a ouvir sem reprimir e investigar o que é a sua causa, muitas vezes não ajudamos apenas uma pessoa, mudamos algo que pode beneficiar outras pessoas que não tiveram a coragem de se expressar. E ela traz como exemplo a questão da sala de aula, da educação. Um bom professor é aquele que sabe tirar as dúvidas das pessoas, sabe que o problema de um pode ser o problema de outros, que muitas vezes aquele que tomou a atitude de fazer a pergunta se expressou e muitos outros não tiveram essa coragem. Então é importante que você faça essa análise, né? Que você possa contribuir com um, mas dando a expressão e a comunicação a todos. Sobre outras questões de liderança, ela trata no livro sobre a questão de inflar as equipes ou de contratar novas pessoas. Uma vez que você vê que os processos estão complicados, ou mesmo que a gente está com um problema de organização e há uma sugestão de entrar uma pessoa, um novo funcionário, muitas vezes você vai trazer mais problemas do que solução, porque é importante você averiguar se o problema é a organização, processos ou a falta de capacitação mesmo. E ela traz uma frase muito inteligente: cabe um universo inteiro entre a vontade e a necessidade. Então, antes de você contratar alguém, é preciso que você analise os processos da sua empresa ou da sua equipe. Ela traz alguns pontos importantes para se verificar. Um deles é como é o relacionamento com o cliente, a definição do escopo do trabalho, como é a produção do briefing e o prazo que são feitos. A validação interna para verificar se há conformidade e qualidade, a constante interrupção do processo de produção para administrar outras demandas, ou a condução das demandas como se tudo fosse urgente e uma eterna falta de priorização dos trabalhos. Então é importante que você verifique num contexto geral antes mesmo de tomar uma solução pontual para sua equipe. Fala sobre o feedback e a importância dele. Você não gerencia uma equipe apenas apagando incêndios, você lidera prevenindo que eles ocorram, porque eles vão acontecer. Óbvio que incêndios e problemas para solucionar sempre vão existir na gestão, e tá aí a liderança que precisa atuar nessa percepção. E aí ele traz também
tenha entendimento sobre a percepção das pessoas. Vá além do que elas falam, do que elas comunicam. Um discurso ameaçador ou depreciativo é totalmente desnecessário, porque você só passa autoridade e não credibilidade. É preciso que você busque compreensão sem ser muito permissivo. Não use o reconhecimento para justificar os seus erros. E diz também que tempo perdido é oficina do prejuízo. Trata também dos benefícios e dos impactos negativos do WhatsApp e, como caso, ela traz o caso da Ambev, que foi proibida de usar o aplicativo fora do horário de expediente. E, como sugestões para inovação, é preciso que você já tenha uma produtividade alta, porque a inovação ela é um segundo passo. Dentre a produtividade e a inovação ela busca por melhores resultados e qualidade naquilo que já se faz. Para um processo de inovação, você ter tempo para estudar, tempo para inovar. Ela, como exemplo, dava um dia no mês para sua equipe estudar, trazendo seus relatórios de insights e estudos que tenham sido feitos. E como dica prática, também tem os sprints de inovação, que são desafios a serem trabalhados pela equipe, que contextualizam um problema específico e uma produção, por exemplo, em um dia. Traz dicas e o cuidado com o microgerenciamento, porque se você precisa de uma babá é porque você ainda não sabe andar sozinho, né? E o seu papel é guiar o seu time, não ficar sempre empurrando ele, né? A gestão de crise também é tratada no livro e toda gestão de crise, de caos, precisa de uma gestão da emoção. Então, para você atuar na gestão de crise, você precisa de agilidade e de escolher as pessoas certas, e não apenas aquelas que serão impactadas com o problema, que provavelmente você vai buscar aqueles gestores do qual um impacto negativo vai acontecer. Mas pense bem e busque pessoas que tenham ideias e soluções para além daquelas que vão ser apenas impactadas com o problema. E abrace o caos. Tenha pessoas que te inspiram, mas que esse sentimento não seja um conflito, para você encontrar as suas próprias capacidades. E para você vivenciar tudo isso e buscar o seu melhor, essa inquietude interna, essa busca de ser capaz de fazer aquilo que você sabe que é ou aquilo que você almeja. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste expresso e logo mais a gente vem com um expresso duplo com a autora Fernanda Scavassini. Obrigada!